Ministério Público português diz que 30 milhões de euros da Sonangol foram desviados para empresas e contas de Isabel dos Santos no Dubai. Fundo de Fomento Habitacional contesta a decisão do Tribunal Provincial de Luanda que determina que invasores de apartamentos na Vida Pacífica fiquem com as casas. Em Malange já estão detidos os autores dos maus tratos a cidadãos por alegado roubo de milho. Homens armados matam mulheres e crianças que regressavam às zonas de origem em Darfur. A Sonangol serve o país na linha da frente há 44 anos. No combate à Covid-19, capacitou um dos seus centros médicos para o rastreio e tratamento da doença e já com casos recuperados. Construiu de raiz um centro médico de grande porte no quilómetro 27, contudo, sem descurar o fornecimento vital de combustível ao país. Faça a sua parte. Fique em casa. Juntos venceremos. Sonangol. Produzir para transformar. Boa noite. Estas são as notícias no telejornal de sábado. O Tribunal Constitucional negou na última quarta-feira, 22 de julho, o recurso que visou a anulação do despacho que rejeita a legalização do para já servir Angola, interposto pela sua comissão instaladora. Insuficiência do número dos atestados de residência, irregularidades nas assinaturas, como a inscrição de um cidadão com menos de 18 anos e a violação do princípio da simplificação dos atos estão entre os aspectos apontados no acordo do plenário do Tribunal Constitucional. Continua válido o despacho de 17 de abril de 2020, que rejeita a inscrição e cancela o credenciamento do para já servir Angola como partido político. O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional sublinha que ainda resta alternativa para a comissão instaladora do para já servir Angola. A comissão instaladora tem o direito de poder recorrer desta decisão, sendo que, não havendo recurso dela, haverá um trânsito em julgado da decisão e que, nos termos da lei dos partidos políticos, ficarão os membros da comissão instaladora impedidos de apresentar um novo registro de partidos políticos no prazo de 4 anos. Entretanto, a televisão pública de Angola tentou ouvir a versão da comissão instaladora do para já servir Angola sem sucesso até ao momento. O Ministério Público português já conseguiu identificar os destinatários de pelo menos 30 milhões de euros desviados de forma fraudulenta da subsidiária angolana Sonangol para contas de Isabel dos Santos no Dubai e que acabaram depois por ser lavados em Portugal. Os dados vêm revelados na revista Sábado, uma das mais conceituadas de Portugal, que teve acesso exclusivo ao processo-crime movido contra a empresária. A revista Sábado, uma das mais lidas em Portugal, detalha ao pormenor toda a teia montada que conseguiu desviar cerca de 30 milhões de euros da Sonangol para empresas e contas detidas por Isabel dos Santos no exterior, em particular nos Emirados Árabes Unidos. Dinheiro este que depois terá retornado pelo menos parte dele para Portugal, para benefício pessoal da empresária e de outras pessoas que lhe são próximas. Estamos a falar do processo-crime número 277, que despoletou ainda na sua fase inicial a operação de buscas em junho contra os alegados testas de ferro da empresária angolana, nomeadamente o advogado Jorge Brito Pereira, o gestor Mário Leite da Silva, a sua mulher e outras pessoas também próximas de Isabel dos Santos, como Paula Oliveira, que, segundo o artigo da revista Sábado, o Ministério Público português considera como sendo a principal beneficiária do offshore Iron Sea Consulting, que desde agosto de 2017, na verdade, se chama Matter Business Solution, constituído no Dubai e que passou a ser a principal acionista de uma empresa com sede nas Torres das Amoreiras, administrada por Paula Oliveira, também ela, sócia de Isabel dos Santos, na empresa angolana UCOL, localizada igualmente nas Torres das Amoreiras, em Lisboa, e cujo objeto social são as telecomunicações.
Esta empresa terá apresentado só entre 2017 e 2018 vendas na ordem dos 5,6 milhões de euros, com resultados líquidos de 1,3 milhões. A revista Sábado relata também as buscas de luxo de Paula Oliveira e Sérgio Raikundalia, ex-vogal da Sonangol, nomeado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos em 2016 como administrador não executivo da petrolífera angolana, passando posteriormente a ser gestor financeiro da Sonangol, responsabilidade que lhe foi confiada por Isabel dos Santos, na altura PCA da maior empresa angolana. Em 2017, o Presidente da República, João Lourenço, decidiu exonerar Isabel dos Santos e, a partir daí, Raikundalia passa, em 2018, a ser funcionário da Santoro Finance, uma das empresas da angolana em Portugal. Segundo os documentos do Ministério Público Português, que a sábado teve acesso, Sérgio Raikundalia, Paula Oliveira e Mário Leite da Silva terão, por iniciativa própria ou por insubordinação às instruções de Isabel dos Santos, ajudado a branquear milhões de euros retirados de forma criminosa dos cofres da Sonangol. Neste processo, consta a identificação de um grupo de empresas com sede em Lisboa, Porto e Zona Franca da Madeira, que terão recebido 30 milhões de euros que se suspeita serem da Sonangol. Dinheiro este que o Estado angolano reclama num processo em Luanda e na carta rogatória enviada para Portugal por alegados crimes de falsificação de documentos, prevaricação, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Sindica do Colo, esposo e sócio de Isabel dos Santos, é um dos visados pela Justiça Portuguesa. A revista Sábado também aborda os meandros das operações financeiras suspeitas que estiveram na base da instauração do processo de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais em Portugal. Sindica do Colo, marido e sócio de Isabel dos Santos, é um dos visados na grande reportagem da última edição da revista Sábado. Contra a Sindica do Colo decorre um processo de crime em Portugal com o número 1591/19, no qual é acusado de fraude fiscal e branqueamento de capitais por operações suspeitas que levaram ao bloqueio das contas no Eurobic, buscas na Zona Franca da Madeira e foi identificado dinheiro com origem numa multinacional chinesa. Segundo a revista, o Ministério Público Português suspeita que as contas de Sindica no Eurobic sejam utilizadas para fazer passar fundos de sociedades comerciais não manifestados fiscalmente a que Sindica do Colo e Konema Mwengene, amigo de juventude e considerado pivô financeiro dos negócios de Sindica no Dubai, Paris e Londres, eram os beneficiários, utilizando para o efeito contratos e faturas sem correspondência com a realidade e interpondo entidades offshores, factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de fraude fiscal qualificada. A juntar a esta suspeita de fraude, segundo a revista, está o facto de o Ministério Público Português ter encontrado também indícios de crime de branqueamento de capitais em Portugal, porque identificou operações bancárias suspeitas no Eurobic, concretizadas através de contas de sociedades alegadamente controladas por Sindica e Isabel dos Santos. Segundo os documentos do Ministério Público a que a Sábado acedeu, os investigadores estão especialmente interessados em perceber a razão de ser de uma transferência de cerca de 1,9 milhões de dólares, ocorrida em julho de 2019. A origem do dinheiro foi a sociedade chinesa Gezuba Group, que integrou em 2018 o consórcio com uma entidade controlada por Isabel dos Santos, a que foi adjudicada em 2015 pelo governo angolano, liderado por José Eduardo dos Santos, a construção da barragem de Caculo Cabaça, num negócio avaliado em 4 mil milhões de euros. A reportagem da revista Sábado faz ainda referência às ligações a Cabo Verde e Eurobic, por onde circulava o dinheiro por via de várias sociedades, mas que eram detidas por Sindica do Colo. A direção do Fundo de Fomento Habitacional protestou este sábado a decisão da 17ª sessão dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda referente ao caso das invasões de imóveis no Zango Zero. Para aquela direção, o Tribunal premiou com residências 2 infratores que prejudicaram várias famílias e que deveriam ser criminalmente responsabilizados.
O protesto do Fundo de Fomento Habitacional contra a decisão da 17ª sessão dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda surge depois da TPA ter apresentado o cidadão José de Brito, um dos réus do processo em que foram julgados 7 cidadãos que se dedicavam à venda e ocupação ilegal de imóveis. O indivíduo que iria se apresentar no período da tarde em julgamento, no mesmo dia pela manhã, o Comando Municipal de Viana apresentou o indivíduo que comercializa as casas no Zango 5.000, em que foi encontrado em sua posse, em suas contas, 60 milhões de kwanza. É o mesmo indivíduo que, à tarde, porque o Tribunal requereu ao Comando de Viana para que ele fosse ouvido num outro processo de invasão no Zango Zero. Este mesmo indivíduo que confessou às câmaras da TPA de como ele engendrava para enganar as famílias, cidadão que também já adoçou pouco dinheiro, é o mesmo que, à tarde, o juiz insta o Fundo de Fomento Habitacional a dar-lhe a casa do Zango Zero e a celebrar um contrato com o mesmo indivíduo que de manhã confessa ser praticamente um dos articuladores das invasões das casas do Estado. A decisão do tribunal ordenou que das 7 casas que estavam a ser disputadas por invasores e o fundo habitacional no Zango Zero, 5 devem ser devolvidas ao fundo e 2 devem ser entregues aos acusados. Da segunda casa dessas 2 que o tribunal decidiu ficar com os supostos invasores, já tem uma senhora que já desconta ao Fundo de Fomento Habitacional todos os meses, religiosamente, em que o tribunal entendeu que essa casa tem que estar na mão do invasor. Esta habitação, a senhora já tem a chave, tomou a chave, já tem a posse das chaves, mas o tribunal diz que tem que entregar a chave ao invasor que pagou a um senhor que supostamente era funcionário da antiga Sorip, que já morreu. Em juízo, o fundo mostrou em documento que essa casa pertence à senhora fulana. Apresentou em juízo os documentos, mas entendeu o tribunal que a senhora ficasse sem habitação, mas que o Estado continuasse a descontar nas suas contas em detrimento do invasor sem documento e foi premiado também de igual modo. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Fundo de Fomento Habitacional receia que possam surgir outras situações de burla e ocupações ilegais e aconselha as famílias angolanas a não optarem por estas práticas. Não se pode comprar os imóveis do Estado num café, na rua, no beco. Não se pode comprar um imóvel do Estado a terceiros que dizem ser supostos funcionários ou conhecendo alguém que supostamente trabalha nessas instituições. Recorrer da decisão tomada pela 17ª sessão dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda é o que a direção do Fundo de Fomento Habitacional promete fazer nos próximos dias. Daqui a pouco, colisão em cadeia faz 12 feridos em Moçambique. Na Lunda Norte foi levantada a cerca sanitária na zona residencial das 28 casas, no bairro Estufa. O cordão sanitário foi estabelecido depois da testagem em massa realizada no dia 15 de julho a mais de 300 pessoas que vivem na zona. 2 semanas depois, o corte da fita que simboliza o fim do cordão sanitário das 28 casas no Dundu. Quem aqui esteve a cumprir o confinamento fala em dias difíceis, mas necessários. A pessoa também não pode sair para fazer compras, também é problema. Então deixa sair pessoas à vontade. Os dias foram um pouco difíceis, porque eu gosto de sair, o meu marido gosta de sair, gostamos de dar uns passeios e tivemos que ficar em casa por causa da doença. Nessa zona foram realizados 386 testes, 47 reativos. Desses houve IgM e IgG. Os que testaram para IgG já colhemos as amostras
do conteúdo nasofaríngeo e já foram enviadas para o Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, Luanda. Deu para tirar boas ilações, bom pensamento nesse confinamento que a gente passou aqui. Quanto aos casos reativos, resultantes dos testes rápidos nas 28 casas aguardam pelos resultados definitivos em quarentena institucional. E são monitorados diariamente pelas equipas e todos são assintomáticos até nesse momento. Não obstante o fim da cerca sanitária aqui nas 28 casas na cidade do Dundo, o cumprimento rigoroso das medidas preventivas à Covid-19 mantém-se. Então, não se esqueça, lave as mãos com água e sabão e use a máscara facial em locais públicos. As imagens são de José Guerrito, Hernani Correia, TPA. O país tem um registro de 36 novos casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas e 4 óbitos, entre as vítimas o menor de 14 anos. Temos mais 36 casos novos, todos eles da província de Luanda. As localidades mais afetadas são Belas, Maianga, Rangel e Ingombota. Destes novos casos, 14 são do sexo feminino e 22 do sexo masculino. As idades estão na faixa etária de 22 a 63 anos. Informamos, por outro, que nas últimas 24 horas 4 casos foram óbito. Os mesmos tinham, respectivamente, 14, 58, 63 e 63 anos de idade. As unidades sanitárias que reportaram os referidos óbitos são a Clínica Girassol, o Hospital de Campanha da Zona Econômica Especial e o Hospital Américo Boa Vida. Apesar disso, conseguimos também recuperar nas últimas 24 horas mais uma pessoa. Por hora temos um total de 916 casos, mais 36 em relação ao dia de ontem, dos quais 39 óbitos, mais 4 em relação ao dia de ontem, 242, mais 1 recuperados, no caso, e 635 ativos, mais 31 em relação ao dia de ontem. Informamos que dos 635 ativos, 12 estão em estado crítico, sendo 3 pessoas necessitam, portanto, da hemodiálise. Vamos ver os números da pandemia pelo mundo, destacando o total de casos positivos, ativos, recuperados e também os mortos. 16.077.308 casos confirmados da Covid-19 pelo mundo. Nas últimas 24 horas houve o registro de 145.863 novos casos. 5.151.044 casos ativos, 9.617.122 pessoas já foram recuperadas, 66.181 continuam em estado crítico, internadas em unidades sanitárias e especializadas para o atendimento ao coronavírus. Em relação aos óbitos, há o registro de 645.237, com um acréscimo nas últimas 24 horas de 3.352 óbitos. Os cidadãos angolanos retidos nos 2 Congos desde a entrada em vigor do estado de emergência já começaram a regressar ao país pelas fronteiras com a província de Cabinda, a ação humanitária liderada pela Comissão Provincial de Combate à Prevenção da Covid-19.
longe das famílias e a viver algumas dificuldades, a Comissão Provincial de Combate e Prevenção à Covid-19 acionou os mecanismos necessários para receber os compatriotas. Apresentaram esta preocupação junto dos nossos serviços diplomáticos nos dois Congos e também junto, portanto, das autoridades fronteiriças. E entendeu o governo desenvolver esta ação que permite, como disse, o retorno destes cidadãos que andaram nesta mesma condição. Para prevenir o pior nesta luta contra o novo coronavírus, a Comissão entendeu fazer logo à entrada os testes rápidos, assim como a triagem para se determinar a sua verdadeira identidade. Foi o que aconteceu no Belize a estes angolanos que usaram as fronteiras de Mataxiongo da aldeia de Tandumacelele e a de Chucuquingudi. Desde fevereiro, estou lá há 5 meses. Deus ajudou, vieram vir nos buscar lá, até estamos aqui. Negativo, estou muito satisfeito. O processo é contínuo. Numa primeira fase entraram 48 angolanos, todos testados. Os 2 casos de IgM e IgG positivos detectados tiveram tratamento recomendado. Nesta sua deslocação ao município mais ao norte da província, Miguel dos Santos Oliveira ficou a saber da prontidão do município face ao período de combate e prevenção ao Covid-19. No AMBO, mais de 100 pacientes do centro de hemodiálise correm o risco de ficar sem as sessões por falta de meios. As anteriores 12 horas de diálise foram reduzidas para 4. Aqui, mais de 100 pacientes recebem a diálise. Anteriormente eram 12 horas de tratamento, correspondentes a 3 dias por semana. Este tempo foi reduzido para 4 a 2 horas por semana. A gente já está se a sentir altamente mal e o centro não tem condições de acudir-nos. Quer dizer que mais dias, menos dias, pouco tempo, mais tempo, estamos à beira de começarmos a ouvir que cada um de nós está a ir morrendo. Hoje, sem tratamento hoje, muitos de nós já estamos a nos sentir mal. Quem sabe, até que apareça o material, se existimos ou não existimos mais. Nós prontamente temos estado a dar resposta em função à disponibilidade das condições. No momento estamos com uma grande falta de material, por isso não conseguimos manter os intervalos e o número de sessões de hemodiálise, mas está previsto agora a saída da província de Luanda de madrugada de material para sessões de hemodiálise e pensamos que no domingo voltaremos ao ritmo anterior. A província do Kwanza Sul controla neste momento 50 doentes com insuficiência renal crónica, que 3 vezes por semana deslocam-se a Benguela para hemodiálise. Os custos com transportes têm estado na base de várias desistências e mortes, por isso o governo provincial decidiu colocar à disposição dos pacientes 2 autocarros. A maior parte, por condições sociais, decidiram já começarem a residir na província de Benguela, outros no Lubito, porque a dificuldade era muito maior do acesso. São 3 vezes por semana que eles têm que se deslocar ao centro de hemodiálise. Muitos deles acabaram por residir mesmo já em Benguela. Os outros estão aqui espalhados por outras partes dos municípios da província. Esse autocarro vai apoiar os nossos doentes com insuficiência renal crónica em hemodiálise, que 3 vezes por semana deslocam-se à província vizinha de Benguela. Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde teve um encontro com os doentes insuficientes renais em Benguela no mês passado e entre vários problemas que eles colocaram, um dos problemas foi a questão de transporte. E então hoje estamos aqui para fazer esta entrega e pensamos que vai minimizar este problema. Fazemos o primeiro intervalo neste jornal. Ainda neste telejornal, já estão detidos os autores dos maus tratos a cidadãos por alegado roubo de milho em Malange.
Bem-vindos à segunda parte do telejornal. Já foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal em Malange 7 indivíduos da empresa de segurança Copeb, acusados de torturarem cidadãos por alegado furto de milho na fazenda Socómia, no bairro Quipacaça, arredores da sede do município de Cangandala. O vídeo posto a circular nas redes sociais denunciou o crime. A situação remonta a meses. Esse é um ato contra os direitos humanos. Foi poradado na fazenda, encontrando contributo de milho. Temos repreendido, sim, porque eles também vão com armamento. É a razão pela qual nós estamos a usar os mesmos nossos poderes para poder nos defender dos mesmos. O relato vem destes cidadãos que contraíram fraturas nos membros superiores. Cocatana e copulete. Ele pode de surra mesmo, até que chegar ao ponto de me partir o braço. A história repetiu-se no seio destas mulheres, que também foram brutalmente castigadas. Primeiro estava a bater aqui, na mão, depois ia bater aqui na perna. Me mandaram tirar a roupa, me mandaram deitar numa lagoa, passaram-me o quê? Eles começaram a bater. O vídeo posto a circular nas redes sociais foi o que permitiu desvendar a ação, mas este foi gravado em abril deste ano. 7 indivíduos da empresa de segurança Copeb, acusados de praticar injustiça por mãos próprias, já estão detidos. Este crime que os seguranças estão a ser acusados, a sua tipologia é de justiça por mãos próprias, consubstanciado em ofensas corporais voluntárias. Para os cidadãos que foram agredidos, respondem pelo crime de furto. Para os seguranças e assim como os indivíduos que foram agredidos, os processos crimes serão repartidos, ou seja, vai-se separar as culpas e vão ser remetidos ao Ministério Público para a legalização da prisão. Estamos exatamente na entrada da fazenda Socamia, a mais de 10 quilômetros da sede do município de Cangandala. Esta barreira impediu o nosso carro de seguir viagem para o interior da fazenda para constatarmos em loco os factos relatados no vídeo posto a circular nas redes sociais, com imagens de Adão Caputo, Açores Faria, Adelino Caetano e Gaspar Camões, a TPA, no município de Cangandala. No Namibe, 12 pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente provocado por um caminhão desgovernado que embateu contra 2 viaturas. As vítimas foram prontamente socorridas e recebem assistência médica no Hospital Ngola Quimbanda. Homens feridos, vidros partidos e loja danificada. Este é o resultado de um acidente de viação provocado pelo caminhão pertencente à administração municipal de Moçambique, na Avenida Eduardo Mondlane. 2 outras viaturas ficaram destruídas, como resultado, 12 pessoas feridas. Tudo aconteceu por volta das 6h40. Encontrei 3 carros ali que se embateram, para já não morreu ninguém. O senhor do caminhão vinha daquela outra via, tinha que parar, não parou, entrou mesmo em velocidade. A carrinha que estava atrás também vinha dali, tinha prioridade, não conseguiu travar, bate no caminhão, eles perdem o controle e vêm os 2 para cima de mim. O estabelecimento comercial também não foi poupado. Através da câmara de segurança é possível ver o momento em que o caminhão desgovernado embate contra o muro da loja. Recebemos a chamada, não é? Alertando-nos que havia entrado cá para a loja um caminhão desgovernado. As vítimas foram prontamente atendidas no Hospital Ngola Quimbanda. Todos vão ser internados para ser observados, mas não correm peligro para a vida. O estado é de cuidado. E o resto foram 3 doentes com feridas e 6 doentes com contusões. As causas reais do aparatoso acidente estão a ser apuradas pela Polícia Nacional. Empresários angolanos apostam na produção nacional para a diversificação da economia. O exemplo vem de uma fábrica de enchidos que produz cerca de 50 toneladas de chouriço por mês. Nesta fábrica aposta-se na produção de chouriço. Tem uma produção mensal de 50 toneladas. Aqui coloca-se em prática a pretensão do Executivo do aumento da produção nacional para a diversificação da economia.
Nós distribuímos a nível nacional, somos um projeto novo também, relativamente novo, estamos abertos a distribuidores, mas é um produto nacional para o território nacional. A empresa tem uma faturação mensal de 100 milhões de kwanzas, mas podia ser melhor caso a principal matéria-prima, no caso o porco, não fosse importado. O empresário afirma que a produção suína ainda não satisfaz às necessidades. A grande principal matéria-prima nossa, que é a carne suína, infelizmente temos que importar, mas estamos a importar matéria-prima, porque inexistência no nosso mercado ainda em quantidade que justifique para a indústria de charcutaria. Sandra Candela é uma das funcionárias em serviço. Trabalha aqui há 1 ano. Mais do que poder sustentar a família, saber que faz parte do processo que visa alavancar a produção nacional é para ela um motivo de orgulho. O produto, por ser nacional e ser mesmo nós a produzirmos, nós trabalhadores a começar tudo do zero, é bom. A empresa conta com 50 trabalhadores, mas está hoje a trabalhar com apenas 50%, no caso 25 funcionários, em cumprimento com as medidas do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública. Durante 9 anos, a fazenda Punguandongo era uma das principais produtoras e fornecedoras de farinha de milho e ração animal no país. Afeta ao polo agroindustrial de Kapanda. A fábrica conheceu a sua paralisação em 2016. Pedro Fernando é um dos primeiros trabalhadores que viu o projeto a nascer. Tinha a responsabilidade de cuidar do parque de máquinas. Até hoje, é o único que permanece no local. Para guardar a fazenda, para que não seja vandalizada. A produção de milho em grande escala, soja e feijão, era o forte deste empreendimento, criado com o objetivo de garantir a segurança e a autossuficiência alimentar no país. Com uma tecnologia avançada, permitia a transformação de pelo menos 50% de toda a produção. 7.000 toneladas era o resultado anual da farinha de milho. Toda esta produção abastecia o mercado nacional e internacional. Que é um gigante adormecido, né? Uma vez que recomeça, o país sai mesmo a ganhar. Com uma área de 33.000 hectares cultiváveis e 5.000 de reserva ecológica. Com clima, solos férteis, energia e recursos hídricos, levou a direção do empreendimento a pensar em diversificar a produção. Um projeto que ficou sem pernas para andar. A luz no fundo do túnel começou a surgir em finais de 2019, com a visita de um grupo de investidores sul-africanos ligados ao grupo AgriHall África, que concluiu que a fazenda Punguandongo ostenta infraestruturas desejáveis para desenvolver um projeto viável do ponto de vista econômico. Podem trabalhar várias cadeias de valor. Afeta o polo agroindustrial de Kapanda. Contava com perto de 200 trabalhadores. Em fase de privatização, encontra-se também uma parte do polo agroindustrial de Kizenga, um gigante na produção de cereais. A fazenda Punguandongo ainda conserva os seus equipamentos, como 8 silos com capacidades para armazenarem 36.000 toneladas de grãos cada e ainda o silo pulmão para 1.500 toneladas e 2 unidades fabris de ração e farinha de milho que aguardam por um novo desafio. Nelson Cavaleiro e Vitória de Fátima, TPA, no polo agroindustrial de Kapanda. A província do Mochico tornou-se nos últimos tempos numa das principais produtoras de mandioca e transformadora de produto em farinha de bombom na região leste do país. Numa altura em que os agricultores continuam a alargar os níveis de produção, as autoridades daquela província acreditam que uma indústria para a transformação da mandioca em bombom e farinha poderá garantir produção suficiente e exportação do excedente. Seguimos em direção ao extremo sul do Luena. Pelo caminho, o cruzamento com pessoas transportando produtos do campo dava mostra de que estamos numa região potencialmente agrícola. Na localidade de Lucive, conhecemos o Sr. José Manuel, um dos 30 integrantes da Associação Chimbinda, que tem como vocação a produção da mandioca. Temos 50 hectares de mandioca. Nós pensamos assim, para nesse ano, para nós ver à frente, para nós puxar mandioca
para nós puxar mais os 50 hectares. A senhora Dorca Cuvango e as demais senhoras dedicam-se na transformação da mandioca em bombó de forma manual. Cultivamos, agora recolhemos, metemos no rio. Assim já estamos a cascar para meter no sol. Depois de transformado em bombó, o produto é transportado para os mercados de consumo, onde, nos últimos tempos, aumenta o número de compradores. Aqui tem bombom bué, depois nós já andamos acompanhando o preço baixo. Aqui, saco 9 mil. Nós já iríamos vender 14 mil. Os que compram aqui os produtos saem a partir de Malange, Lunda Norte, Lunda Sul. Inclusive também do ambos as senhoras vêm na compra de produto. Até o momento, as pequenas moagens servem de alternativa para a transformação do bombó em farinha. A demanda supera as máquinas existentes. Há muita gente mesmo que quer moer mesmo. Nós andamos moer bombó, milho, o saco de bombó está a 700 kwanzas, 600. Os mercados informais são os principais pontos de venda da fuba de bombó. Um produto que, segundo os homens do campo, pode vir a servir de exportação. Mas para tal é necessário que sejam criadas algumas condições, a começar pelo surgimento de uma indústria de transformação. As imagens são de Antônio Ndumba e Samuel Fernandes. Eu sou Ramiro Kawina. Em 5 meses, os camponeses das localidades do Dundo, Yamutulo e Quilessa, no município do Lucala, província do Kwanza Norte, vão poder escoar melhor os produtos do campo com a terraplanagem de 19 km de via de acesso e a construção da ponte sobre o rio Curiomboa, que liga as duas aldeias. Para além disso, o PIM no Lucala está a permitir a requalificação da sede municipal. São 3 quilómetros a serem melhorados, incluindo a rede de esgoto. Em 8 meses, a imagem da sede municipal do Lucala será outra. Poderemos esperar, no entanto, uma vila modesta, uma vila bonita. E hoje estamos a ver a realidade por causa do PIM, então é um agradecimento para o efeito. No total, 802.598.000 kwanzas orçados, mas o PIM disponibilizou mais dinheiro para a execução de outros projetos no município do Lucala. 4 quilómetros a nordeste da sede municipal estão as localidades do Dundo e Yamutulo e Quilessa, potencialmente agrícolas. Aqui, os camponeses tudo fazem para manter a produção em alta. A maior dificuldade é a via de acesso para as zonas de cultivo. A falta de uma ponte sobre o rio Cariomboa, que corta as duas localidades, junta-se às dificuldades. A travessia do rio é, sob todos os riscos, a única alternativa dos camponeses. Por pouco, Mamãe Ermelinda saiu ilesa desta queda. O que você acabou de ver não foi uma simulação, e sim uma realidade. A Mamãe Ermelinda teve mesmo uma queda ao tentar atravessar este rio e ir do outro lado, na sua lavra, o que representa para já um grande desafio para os demais camponeses nessa localidade. Por aqui o perigo está por todo o lado. Pedras, ferro e muito mais. Para já, os camponeses acreditam que esta é uma situação que pode ser ultrapassada com a construção de uma ponte, o que também poderá facilitar no escoamento de produtos. Quando nós não atravessamos, paramos, voltamos. Ou seja, se nós atravessamos, o rio está cheio. Quando nosso regresso, quando o rio está cheio, dormimos no outro lado do rio. Um sofrimento que em 5 meses vai fazer parte do passado. Aqui, 19 quilómetros serão terraplanados. O escoamento dos produtos do campo estará assim facilitado. A mesma terá 8 metros de comprimento, 6 metros de largura. Isso é para viaturas. E para pinhões teremos 1,20 m de cada lado. São mais de 150 milhões de kwanzas o orçamento para esta empreitada. A última pausa deste jornal. Depois de intervalo, 20 camponeses mortos por homens armados em Darfur.
Último bloco de notícias. O município de Kipungo, terra natal de Kundipayama, chora a sua morte. Familiares e amigos destacam a trajetória e qualidades do malogrado. Os passos do homem eram contra todos os mistérios da noite. Da Huila para os outros pontos do país, caminhava na dimensão política, militar e social. E é nas noites de insônia que vamos em direção à região de Katolotolo, terra que o conhece há 75 anos. Queremos aferir a sua dimensão social, política e militar entre familiares e amigos. A caminhada continua e chegamos ao município de Kipungo, 120 km do Lubango, na parte leste da província da Huila. No bairro Kapundo, vê-se que o nacionalista angolano Kundipayama é de família humilde e camponesa. Veio das casas de Pauapique, ou seja, nasceu numa destas casas. Alberto Gerone nasceu em 1942. É irmão de Kundipayama e conta tudo sobre o general. Era amigo de família, era amigo de todos. Não tinha ninguém que podia estranhar ele, nem ele estranhava ninguém. No seio da família e amigos, fica para sempre a dimensão humana do nacionalista. O general ajudava a todos, mesmo aqueles que não fossem familiares. Mas nos deixou a dizer... Somos amigos, pode vir ser amigo, mas pode ser mais amigo do que a família. Quando mais novo, o nacionalista Payama caçava com os irmãos, prática transmitida pelos tios. Ele era uma mãe que dava xuxa em todos. Mesmo a semana antepassada falamos com ele pelo telefone. Mas a me dá coragem, que não se separem. Aprendi a trabalhar, cumprir rigorosamente, porque o tio era mesmo rigoroso. Em Kipungo, descobrimos o melhor amigo de infância de um nacionalista angolano, Kundipayama. José Mussanha Carrova nasceu em 1934, conservou esta amizade até a morte do general. Jogavam a cambangula, luta tradicional que exercita a defesa pessoal. As lágrimas pela morte do nacionalista angolano correm pelo interior do município de Kipungo, província da Huila. A irmã da mãe de Kundipayama é inconsolável. O general Kundipayama nasceu neste Quimbo, região de Katolotolo, município de Kipungo. Voltou aqui aos 8 anos para poder estudar no município de Caluquembe. Depois, regressou à terra que o viu a nascer para estudar no antigo Liceu Diogo Cão, atual Faculdade de Direito da Universidade Mandumi Andemufaio. Para os familiares, o general Kundipayama via nas pessoas a sua própria pátria, ou seja, ajudava mesmo até aqueles que não eram seus familiares. Batista João, Abel Wakavinde, Carmelino Graça e Antônio Pedro, TPA, Kipungo. Em mensagem, o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, considera o nacionalista Kundipayama como referência da sociedade angolana, cujos feitos são conhecidos e reconhecidos por todos. Bonito de Sousa sublinha o empenho do ex-ministro da Defesa Nacional em prol dos ideais de uma Angola livre, independente e unida, de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste. Da Assembleia Nacional, o grupo parlamentar do MPLA, onde o malogrado exerceu política ativa, reconhece a estatura humanista, política e militar de Kundipayama, cujo perfil dispensa a apresentação. Os parlamentares descrevem ainda o nacionalista como um homem com elevada entrega e abnegação à causa da pátria e da nação angolana. O Serviço de Informação e Segurança de Estado considera Payama um homem íntegro que lutou por grandes causas do nosso país, sempre ajudando a contribuir, desenvolver e a realizar os sonhos da população angolana. Na mensagem de condolências, o SINS descreve: honremos sua memória e conservemos as melhores lembranças de um chefe exemplar, comandante nato e visionário na arte de contra-inteligência, cujo legado enriquece a nossa doutrina e a cultura de especialização contínua dos profissionais da comunidade dos serviços de informação e segurança do Estado, que não, por mero acaso, liderou 2 comissões de serviço. Recebemos igualmente mensagens de condolências dos Ministérios da Saúde, da Juventude e Desportos, da Educação, da Energia e Águas, do Comando-Geral da Polícia Nacional, do SIC e das embaixadas de Angola, no Quênia e no Vaticano, da Namíbia, do Ruanda, do embaixador de Angola na Nigéria, Níger, Benin e
e Togo, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, do Conselho de Administração da EGTIP, do Porto de Cabinda e da Movangola, todas enaltecendo os feitos do general Kundi Payama. A mesma expressão de perda vem também dos membros da cooperativa dos criadores de gado do sul de Angola, que têm Payama como um grande general, um grande político, um grande pecuarista e membro fundador da cooperativa. Os agropecuaristas de Angola agradecem os feitos do seu associado pelo amor à terra, à produção e ao povo. Realizou-se no Cunene a 9ª Conferência Extraordinária do MPLA, que visa eleger o primeiro secretário provincial do partido naquela província. A cerimónia de abertura foi feita em Luanda por videoconferência pelo secretário de Birro Político do MPLA para a província do Cunene, Pedro Neto. Foi uma conferência realizada num formato diferente do habitual. Por conta da Covid-19, os mais de 400 militantes participaram do certame, realizado em 4 cenários em simultâneo: Escola Técnica de Saúde, Pavilhão Multiusos de Naipalala, Hotel Águia Verde e na sede do partido em Pelá, em Luanda. Fazendo recurso às TICs, Pedro Neto, coordenador do grupo de acompanhamento do BP ao Cunene, mesmo em Luanda, presidiu a conferência extraordinária. Apesar de reconhecer-se a funcionalidade dos órgãos do Comitê Provincial no período em análise, a política de cadeira vazia a nível de topo não ajuda e não ajudava a coordenação, dinamização e controlo da atividade partidária. Assim sendo, repito, os delegados à 9ª Conferência Provincial Extraordinária terão de cumprir com orgulho este dever de voto, restabelecendo e completando parcialmente com este ato a direção do partido a nível da província. É a 3ª Conferência Extraordinária dentro do mandato do Comitê Provincial, que começou em 2016 e termina em 2021. A 9ª Conferência Provincial Extraordinária do Comitê elegeu Gerdina Uli Palma de Daléloa como primeira secretária provincial do MPLA. Antes de falar dos desafios do partido na província, a secretária eleita rendeu homenagem ao general Kundi Payama. Gerdina de Daléloa tem conhecimento da grandeza das responsabilidades e dos desafios que poderá enfrentar, por isso solicita a ajuda dos militantes do MPLA a todos os níveis para manter a supremacia do seu partido. A experiência que acumulamos ao longo dos anos deve ser a garantia da esperança e a base fundamental para as realizações do nosso povo. Contudo, é necessário que ela se junte à inteligência na definição de políticas e pragmatismo na concepção de programas e projetos que satisfaçam as necessidades das populações. Colocar o partido à altura das circunstâncias, preparar as eleições autárquicas e gerais para vencer de forma folgada são alguns dos desafios a que se propõe a recém-eleita primeira secretária provincial do MPLA no Cunene. Após a conferência extraordinária, o Comitê Provincial reuniu e elegeu como segundo secretário do partido Gonçalves Namoia. 4 das maiores operadoras de terminais de contentores do mundo figuram entre as principais candidatas à gestão privada do terminal multiuso do Porto de Luanda. Empresas como a suíça MSC, a Dubai Ports World e a chinesa Marchand Sport estão na corrida. O terminal multiusos do Porto de Luanda tem uma importância muito grande para a economia angolana, porque atualmente ele é responsável por mais de 50% das mercadorias que são movimentadas no nosso país. A economia, claro, obviamente irá beneficiar através da criação de mais postos de trabalho e também a própria operação e capacidade do terminal irá aumentar porque haverá melhorias das infraestruturas. Sei que têm 5 propostas. Essas propostas são de grandes operadores? Sim, temos 5 propostas e essas propostas são de grandes operadores. Só para recordar que 4 desses operadores fazem parte do top 20 dos maiores gestores de terminais do mundo. Para quando é que termina então esta avaliação das propostas e que se possa ter então esse terminal com a capacidade que se deseja? Quando é que termina?
Bem, em princípio, a abertura do concurso do ato público foi no dia 1 de julho. Nós temos uma previsão de 60 dias, isso é o que diz o programa de concurso, mas esse tipo de concursos tem regras, temos um programa de concurso, temos um caderno de encargos, mas a previsão é para 60 dias. Pode ocorrer até que seja menos, se nós conseguirmos nesta fase já fazer uma análise rápida ou preliminar das propostas, poderemos ter em menos de 60 dias, mas a previsão é para 60 dias. A Unidade de Informação Fiscal conta com um novo diretor adjunto, impulsado esta manhã pelo Ministro do Interior, Eugênio Laburinho, a quem pediu uma nova dinâmica e mais rigor no setor. Relativamente à indicação do novo diretor-geral adjunto da UIF, deve-se à necessidade de imprimir uma nova dinâmica na busca de informações de infrações de natureza financeira que podem ser considerados como crimes, como de corrupção, branqueamento de capitais, entre outros. Pensamos nós que com este quadro sénior de Serviço de Investigação Criminal, que possui uma vasta experiência na área de investigação dos crimes económicos e financeiros, acreditamos que haverá maior proatividade naquilo que são os objetivos deste setor, uma vez que o Estado está empenhado no combate à corrupção e outros crimes económicos e financeiros, porquanto aproveitamos o momento para solicitar maior estreitamento entre a UIF e o Serviço de Investigação Criminal. Pretendemos que haja maior inspeção e rigor naquelas situações que ainda frequentam o setor, que tem a ver com avaliação, que devem ser feitas declarações de operações suspeitas, declarações de transações em numerais, declarações de movimentos transfronteiriços, bem como a partilha de informações com as unidades de inteligência financeira de outros países. É tudo por hora. Previna-se, lave as mãos com água e sabão ou desinfete-as com álcool em gel, evite os aglomerados, não saia de casa se não tiver necessidade e já sabe, nós somos a sua companhia. Pode continuar a ver-nos em tempo real, neste canal, em tpa.ao ou em TPA online. Nós estamos aqui todos os dias. Que informação!